Neste mês, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza a campanha nacional de prevenção à hanseníase, chamada Janeiro Roxo. Por ano, o Brasil registra 30 mil novos casos, o que coloca o nosso país no segundo lugar no ranking mundial da doença. As cicatrizes de Dona Marli é o resumo de 23 anos de tratamento para controle da hanseníase. A aposentada conta que levou 7 anos para ter o diagnóstico correto da doença. Para evitar que outras pessoas sofram também pela falta de informação sobre a doença, Marli criou um grupo de apoio às mulheres atingidas pela hanseníase. Eu cheguei a me aposentar como se eu tivesse LER, fibromialgia e uma coisa de cabeça, uma doidice. E só em 2000 eu consegui fazer. Mas isso não mudou muito de 93 até hoje. Os pacientes passam 4, 5 anos tratando de fibromialgia, de artrose, de qualquer coisa, menos de hanseníase. Manchas brancas ou avermelhadas pelo corpo com perda de sensibilidade é o principal sintoma. Mas o paciente também pode sofrer com feridas que não cicatrizam, perda de pelos, dores musculares agudas, sensação de formigamento, cãibras ou dormência nos braços, mãos, pernas e pés. Por ano, 30 mil pessoas são diagnosticadas com hanseníase no Brasil, o que coloca nosso país no segundo lugar do ranking mundial da doença, atrás apenas da Índia. A hanseníase é considerada uma das doenças mais antigas do mundo e o diagnóstico é difícil porque geralmente os sintomas surgem quando o caso já está em estágio avançado. A transmissão acontece pelas vias respiratórias quando uma pessoa doente tem contato prolongado com outra pessoa. E apesar da lei brasileira estipular que os pacientes de hanseníase têm prioridade no SUS na fila de cirurgias, o diagnóstico tardio atrapalha o processo. E com isso, muitas pessoas ficam com graves sequelas. Bom, e agora para a gente falar mais sobre a doença, eu converso ao vivo de forma remota com a médica Maria Kátia Gomes, a doutora que integra o Departamento de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seja muito bem-vinda, boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Bom, a gente já apresentou na reportagem que é de fato uma das doenças mais antigas e o diagnóstico preciso ainda é um desafio, né, para a comunidade médica, para a ciência, para os pacientes que às vezes ficam um tempão sendo tratados como se tivessem determinadas doenças que na verdade elas não existem e a causa é de fato a hanseníase. Qual o principal desafio? O que a gente precisa enfrentar para mudar esse cenário, doutora? O principal desafio é a divulgação de sinais e sintomas. Na verdade, a doença começa assintomática, o paciente pode ter uma mancha mais clara que a cor da pele, marrom, avermelhada, e ele não percebe nenhum problema, porque ela não coça, não dói, não arde. É importante que nas unidades básicas de saúde, o posto de saúde mais perto da sua casa, pelo menos uma vez por ano você faça um exame de pele, buscando manchas ou lesões que sejam suspeitas de hanseníase, como caroços, orelha infiltrada, dormência em mãos e pés, que podem sinalizar a importância de buscar esse diagnóstico. Daí uma ação, né, de uma potência tão grande. E a campanha Janeiro Roxo, como é que vocês têm desenvolvido essa campanha e como é que vem sendo a receptividade? A gente falou aqui nos bastidores, a gente precisa avançar muito, mas acho que a sociedade como um todo, assim, a gente vem caminhando bem, a passos lentos, mas caminhando, né, doutora? Isso, a hanseníase é uma doença que está descrita na Bíblia e por isso ela tem um grande estigma para as pessoas que têm esse diagnóstico. A gente gostaria de esclarecer a população e o Janeiro Roxo serve para isso. Todas as formas clínicas de hanseníase têm cura. É uma doença bacteriana transmitida pelas vias aéreas superiores. Só transmite aquela pessoa que já tem a doença e que nunca tratou. 15 dias após o início do tratamento, a pessoa não transmite mais, não precisa de isolamento, não precisa de afastar prato, talher. A pessoa que tem o diagnóstico de hanseníase pode conviver normalmente com seus familiares, abraçar, beijar. É o ambiente do ar que fica contaminado e uma vez que é feito o diagnóstico, ela não representa mais risco de contaminação. Então, o mais importante é que a campanha do Janeiro Roxo se dissemine nas escolas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades universitárias, transmitindo todas as informações necessárias para que aquela pessoa que se perceba com uma mancha mais clara que a cor da pele, que caiu o pelo, que sua pouco, ou que percebe que tem um pouco menos de força nas mãos ou nos pés,
ou atrofia muscular nessa musculatura da mão, aqui nesse primeiro espaço também, procure a unidade básica de saúde mais perto da sua casa para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível e ela possa tratar 6 meses se ela tiver até 5 lesões de pele ou por 1 ano se ela tiver mais que 5 lesões de pele. A doença tem cura então, doutor? Ou ela fica apenas adormecida ali sob controle? Tem cura em todas as suas formas clínicas e o critério de cura é tratamento regular. Para aquele paciente classificado como paucibacilar, de poucos bacilos, o tratamento é de 6 meses. Se ele tomar regularmente, uma vez por mês, uma dose supervisionada que é feita na unidade de saúde, e em casa, o remédio que é prescrito, em 6 meses ele estará curado. Doutora, há uma incidência... Para o outro grupo, que tem mais de 5 lesões, o tratamento é de 12 meses e a regularidade do tratamento é que define a cura. Pode falar. Doutora, tem uma incidência maior em crianças ou adultos? Existe isso? A incidência maior é em adultos. O Brasil e os países endêmicos, como a Índia, apresentam casos em crianças abaixo de 14 anos. Claro que num percentual bem menor, porque a doença tem um tempo de incubação que dura de 2 a 6 anos. No entanto, cada criança que é diagnosticada implica em que a gente faça uma investigação epidemiológica naquela área. Porque uma criança que aparece doente, ela indica que há um adulto doente naquela região que não está tratando. Então, ainda bem que mais adultos é que adoecem do que crianças, mas uma criança doente representa a área de risco epidemiológico. Rapidinho, para a gente finalizar, essas pessoas têm prioridade na rede pública, precisamos avançar em políticas públicas para que tenham? Olha, o acesso ao atendimento é pela unidade básica de saúde na atenção primária. O paciente precisa acreditar e buscar o atendimento mais próximo da sua casa. E essa prioridade, ela vai se dar na medida em que ele tiver um vínculo com a unidade básica de saúde do seu território. Mas a gente ressalta aqui mais uma vez a importância do diagnóstico precoce. Lá no início a senhora ressaltou bem, né? Qualquer sinal ali, mesmo que não tenha sinais, é bom procurar de tempos em tempos para verificar ali como é que anda a saúde, né? Muito obrigada pela sua participação, Exatamente. Doutora. Obrigada, viu? Sucesso na campanha, que a gente Obrigada alcance vocês. muitas pessoas Vamos e que esse participar da alerta campanha. fique aí, né? Sempre latente. Muito obrigada. Boa tarde, doutora. Obrigada a vocês. Boa tarde.